Bom, quais os três aspectos importantes relacionados aos canais de distribuição? Bom, primeiro são os próprios canais, né, o que a gente pode entender como canais de distribuição? É o caminho escolhido para que os produtos sejam disponibilizados para o usuário ou consumidor final. Então, isso é um conceito de canal de distribuição. Então, é o caminho que uma empresa escolhe para que os produtos sejam disponibilizados para o usuário, né, no caso de um serviço, né, ou para o consumidor final. Dentro desse aspecto dos canais de distribuição, né, um outro importantíssimo é a logística reversa. O que é isso, né? Você precisa ter dois sentidos no canal de distribuição. Um no qual a empresa vai levar o serviço ou produto para o usuário, mas também tem que haver um caminho reverso, né? E aí o nome de logística reversa, do usuário para o produtor. Tá? É um canal logístico reverso. E a gente vai ver qual que é a importância desse canal reverso, certo? Ele tem uma importância fundamental. Além disso, um outro aspecto relacionado a canais de distribuição é o trade marketing. Tá? E o que é isso, né? É a atuação da empresa criando diferenciais importantes ao produto, ao preço e à escolha correta dos canais de venda e distribuição. Então veja, a empresa é importante que ela crie diferenciais em relação à possibilidade de escolha de canais de venda e distribuição. Isso está dentro da área do trade marketing. Porque se você tem opções, você pode criar diferenciais, coisas que diferenciam o seu produto ou o seu serviço dos concorrentes. Então esses são os três aspectos importantes aí dos canais de distribuição. Então, como eu comentei com vocês, né, você tem um canal de distribuição que sai do produtor e vai ao consumidor final. Tá? Isso é chamado de canal de distribuição propriamente dito. Mas eu também tenho um canal que devo ter um canal que sai do usuário para o produtor. Tem que ter esse meio aqui de comunicação. Então, quando a gente fala de canal, é um meio, né? Esse canal aqui é um meio através do qual o produto ou o serviço sai daqui do produtor e chega no usuário, no consumidor final. Então é um meio. Então esse meio aqui depende do produto ou do serviço. Se for um meio, se for um produto físico, então tem que ter aqui um sistema de transporte, um sistema de logística, de armazenamento, de distribuição, tá certo? Agora, essa logística reversa, esse canal reverso, também é da mesma forma. Se for um produto físico, tem que ter um meio desse produto voltar aqui para o produtor, né? Do usuário para o produtor. Mas professor, quando que um produto sai do usuário e vai para o produtor? Por exemplo, quando há uma devolução, ou então quando há um retorno de uma embalagem. Hoje, cada dia mais se torna importante essa gestão relacionada ao meio ambiente. Então, uma empresa que possua um mecanismo de retorno de embalagens ou então descarte do produto, né? Olha, um exemplo bem clássico disso aqui são as pilhas, as baterias, né? Existem empresas que criaram mecanismos depois que você usar a bateria, você leva essa bateria, descarta essa bateria num determinado ponto. Aí essa empresa tem um canal, né,
de maneira que essa bateria usada volte e ela possa então dar um destino adequado, sem prejudicar o meio ambiente, tá certo? Um exemplo bem prático do que é um canal de logística reversa. Este aqui já fica mais claro, né? A gente já tem isso em mente, mas este aqui pode ficar, esse caminho pode ficar um pouquinho confuso, mas eu creio que com esse exemplo, né, deve ter ficado bem claro. Bem, então o projeto de um canal de distribuição, ou seja, o que é projetar, né, é construir esse canal, né, mas para a construção desse canal são necessários alguns cuidados, tá? Então, por exemplo, estratégias, sistemas, os próprios meios que são os canais, né? O tipo de relação que você vai ter com o seu cliente. Se for uma outra empresa, então é de uma empresa para uma empresa, é business to business. Se for da empresa para um consumidor final, é business to consumer, né? A letra em inglês foi adotada por ela ser muito clássica, muito famosa no mundo inteiro, nos livros, né, nos artigos, mas é entender que business to business é de empresa para empresa, ou de comércio para comércio, não importa, né? Se for o que caracteriza isso aqui é que são duas empresas aqui, né? Você está comercializando com outra empresa e aqui você está comercializando com um consumidor final, então a empresa se relacionando com o consumidor final. Isso também tem que ser levado em conta quando, né, vai ser feito o projeto dos canais de distribuição. A própria estrutura dos canais, né, os sistemas relacionados a gestão desses canais e as estratégias. Como fazer, como implantar nesses canais, tá? Como operá-los depois que eles já estiverem implantados. Então tudo isso está aqui esquematizado nesse slide. Aí vem uma pergunta, né? Uma pergunta importante. Por que muitos fabricantes não dispõem de recursos financeiros para comercializar diretamente seus produtos, né? Então, custaria muito dinheiro para uma empresa de balas, por exemplo, montar pequenas lojas em todo o Brasil com o intuito de atender todos os seus clientes, ou mesmo despachar o seu produto via correio. Então veja, essa pergunta aqui é muito importante, porque veja só, muitos fabricantes realmente não dispõem de recursos financeiros para entregar diretamente os seus produtos ao consumidor final. Muitas empresas, eu diria que a grande maioria delas, fica inviável do ponto de vista financeiro a empresa que produz entregar o produto para o consumidor final. E esse exemplo aqui das balas é muito feliz, é um exemplo muito bom, porque é um produto de baixo valor, né? um produto de baixo valor, que se você for entregar esse produto em pequenas quantidades, como é o caso do consumidor, o consumidor final lá, ele vai comprar uma quantidade pequena. Você pode falar, não, professor, mas eu compro 1 quilo de bala. Mas 1 quilo de bala é uma quantidade pequena se comparada com o que uma empresa produz. Uma empresa produz toneladas de balas, né? Então não há forma disso ser entregue diretamente ao consumidor final. Isso demandaria um custo muito elevado que acabaria inviabilizando o negócio da empresa. Então, principalmente pequenas empresas, né? Então, o que se faz? Ao invés da própria empresa montar lojas em todo o Brasil, ela cria um mecanismo de distribuição, e aí entra aqui dentro do nosso assunto, canais de distribuição. As empresas
criam esses canais de distribuição de forma que o que ela produz, que é em larga escala, possa chegar ao consumidor final por meio desses canais, e isso não onere a empresa, não leve os custos para dentro da empresa. Então veja, por esse motivo é que surgem os canais de distribuição com intermediários que suprem parte do trabalho do fabricante. Então olha só, esse termo intermediário às vezes é visto como tem um olhar pejorativo, negativo, né? Mas eles são necessários, os intermediários, porque sem eles ficaria inviável. No nosso exemplo, né, da empresa que fabrica balas, essa empresa vender o seu produto. Então é preciso que haja os intermediários, eles são necessários, né? Então, olha, o exemplo aqui, você já foi a uma concessionária comprar um automóvel? Então imagine que após a compra do carro você tenha rodado a quilometragem necessária para fazer a primeira revisão e precisa trocar o óleo. Após realizar a troca, o óleo não pode ser simplesmente descartado no local. Então veja só, isso aqui é um importante exemplo de logística reversa, né? Logística reversa, porque esse óleo tem que voltar para a empresa que o produziu, para que ela dê uma destinação correta, ou fazer a reciclagem desse óleo, ou então descartar esse óleo de uma forma correta. Então, exemplo de logística reversa. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se. Veja estas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.